Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um workshop geral. Nós vamos nos conectar a partir de agora para vivenciarmos uma incrível experiência de aprendizagem. No nosso mundo digital de hoje, pautado pela inovação e pela rapidez com que as coisas acontecem, o que a gente vê são pessoas procurando ter experiências profissionais em projetos mais diversificados, mais rápidos, com diferentes equipes, em vez de pensar em seguir uma carreira longa em uma mesma empresa. As próprias empresas querem pessoas mais criativas, mais flexíveis, capazes de interagir, pensar fora da caixa, questionar e conectar ideias. Tudo baseado em comunicação, colaboração, inovação e visão holística. Nesse quadro, o quociente emocional é tão importante quanto o quociente de inteligência, QI e QE. Ou seja, as suas competências sociais e humanas, também chamadas de soft skills, são tão importantes quanto o seu conhecimento técnico, as hard skills. A realidade é que o futuro do trabalho tem muito mais a ver com um aprendizado contínuo do que um saber fixo, supostamente ali perfeito, engessado. A gente tem que se reinventar o tempo todo. A mentalidade de aprendizagem transformadora é o que vai preparar os novos profissionais para todo este cenário. E é essa discussão que a jornalista Mariela Castro vai trazer neste workshop. Vamos lá? Nós temos tendência a associar o ato de aprender com o de sentar nos bancos escolares na infância e ouvir o professor ou a professora falar. Mas aprender é um ato contínuo, tão presente e automático quanto escovar os dentes. E acontece ao longo de toda a vida e a gente nem percebe. Aprender é um instinto natural, um instinto de sobrevivência. O tempo todo nós estamos absorvendo informação, nós estamos julgando o que é importante e só então decidindo como agir. Seja quando nós nos sentimos ameaçados, seja quando percebemos uma oportunidade, seja quando convivemos com outras pessoas. Nós aprendemos, por exemplo, sobre as competências que nós precisamos desenvolver, sobre as políticas e as regras do local onde a gente trabalha, sobre o comportamento dos colegas. Nós aprendemos quando sentamos com o filho para ajudar na lição da escola, ou quando preparamos uma aula ou uma apresentação que nós precisamos fazer. Nós aprendemos sobre a capacidade de liderança do chefe, sobre a tolerância a risco, erro e inovação no ambiente corporativo e sobre as pequenas atitudes do dia a dia que nos fazem progredir. Pense na época que nós estamos vivendo, mudanças aceleradas, demandas crescentes por inovação, tecnologias digitais, produtividade, alta competitividade. Mercado de trabalho exigindo novas competências. Então, para não ser atropelado, é preciso aprender e reaprender continuamente. Como direcionar essas experiências criando uma cultura de aprendizado capaz de transformar o ambiente em que nós trabalhamos, estudamos ou vivemos? Uma cultura de aprendizado capaz de transformar a nossa postura e a nossa atitude diante da vida e do trabalho. É isso que você vai ver agora neste workshop. Bom, a gente fala em aprendizagem transformadora, mas em que isso é diferente da aprendizagem tradicional? A principal diferença está na nossa atitude mental. Em inglês, isso é chamado de mindset. A aprendizagem transformadora é a capacidade de expandir a consciência a partir de uma nova percepção do mundo que nos cerca, mas principalmente da nossa disposição de mudar e de crescer. É quando nós passamos de um mindset fixo, ou seja, as coisas são como são, eu sou assim, eu nunca vou mudar, para um mindset de crescimento. Eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor. Esse tipo de postura nos faz avançar em 3 perspectivas. Na psicológica, que significa que nós mudamos a nossa maneira de ver e fazer as coisas e passamos a perguntar muito mais por quê. A comportamental,
que é a observação e é a experimentação, coisas que levam a gente a tentar fazer as coisas de uma maneira diferente e mais criativa. E por fim, nós temos as convicções, que é a maneira da gente alterar as nossas crenças a partir de novas perspectivas e insights. E quais são os benefícios da aprendizagem transformadora? As pessoas se sentem mais motivadas quando elas têm autonomia, domínio de conhecimentos e uma vida ou trabalho com propósito. E aprender ajuda a alcançar essas três coisas. A neurociência já mostrou que o nosso cérebro tem uma capacidade contínua de se aprimorar. Isso permite uma expansão do nosso conhecimento. Então, quando nós nos resignamos a um estado fixo de eu nasci assim e assim eu vou continuar, nós ficamos estagnados. Por outro lado, quando nós adotamos uma mentalidade ou mindset de possibilidade de crescimento, nós efetivamente ampliamos o nosso desempenho. E aí a gente entende que apenas ser bom é muito diferente do empenho de tornar-se melhor. É uma cultura de melhoria contínua, de abrir espaço para o seu potencial. Então pense quantas portas isso pode te abrir. Eu falei em autonomia, falei em conhecimento, falei em propósito, mas por que isso importa para a sua vida? Por que aprender de maneira contínua faz diferença? Os japoneses têm uma expressão para essa vida com propósito, Ikigai. O Ikigai é o que nos motiva a levantar de manhã e buscar dar o nosso melhor todos os dias. Então, se a cada dia você acorda com a ideia de que hoje eu posso fazer melhor do que ontem, com certeza você está desenvolvendo o seu potencial criativo. Você está agindo de acordo com o seu Ikigai, o seu propósito de vida. O Ikigai combina 4 facetas da vida: o que nós amamos, em que nós somos bons, o que o mundo precisa e como nós podemos ganhar dinheiro. Imagine 4 círculos que se entrelaçam, criando 4 maneiras de abordar essas facetas da vida. Então nós temos a paixão, nós temos a missão, a profissão e a vocação. O ideal é ter uma vida que equilibre todos esses aspectos. O que faria então você ter uma profissão que você ama e que você executa com perfeição, e esse trabalho teria reflexos positivos sobre a sociedade e ao mesmo tempo te proporcionaria riqueza. E no centro disso tudo está o Ikigai. Tá, mas e se eu não sei qual é o meu propósito? Como é que eu descubro o meu Ikigai? Uma das melhores maneiras é estar sempre aberto para o novo. É ampliar o seu repertório, é fugir das repetições cotidianas. É ouvir outros tipos de música, é conversar com pessoas que você normalmente não conversaria, ver menos televisão, ler mais livros, fazer coisas criativas como desenhar, escrever, fazer algum trabalho manual. É também fazer as coisas de maneira diferente. Por exemplo, pegar caminhos diferentes para voltar para casa do trabalho. Andar mais a pé, observando os detalhes dos prédios. É usar a mão esquerda se você é destro ou a direita se você é canhoto. Essas pequenas coisas levam a ver o mundo com outros olhos, a aprender algo todos os dias. Para terminar esta primeira parte do workshop, vamos à nossa primeira atividade, uma atividade de sensibilização, para abrirmos a mente. Sem julgar nem pensar em dificuldades ou empecilhos, como falta de tempo, dinheiro ou oportunidade, faça 2 listas com o mesmo título, tá? O que eu gostaria de aprender ainda, tá ok? O que eu gostaria de aprender ainda. Uma das listas deve ter foco profissional. E você pode pensar em, puxa, eu gostaria de aprender a falar inglês, operar um trator ou aprender programação HTML, tá? Boa sorte para você. Outra lista deve ter a abordagem pessoal e pode incluir preparar um risoto, tocar violão, aprender a fazer teatro ou aprender a nadar. O importante é ser verdadeiro com os seus desejos e interesses que você ainda não aprendeu, mas que pode. Você tem 5 minutos para realizar essa atividade. Vamos lá?